Contrato de trabalho. Como falamos anteriormente, é necessário estabelecer o comprometimento entre empregador, que é a empresa, e o empregado, trabalhador, com a finalidade de firmar o compromisso entre as partes. Como a gente está batendo bastante nessa tecla de firmar um contrato via CLT, nada mais é então do que eu, empresa, de repente, me comprometer com o empregado de reger todas as leis de direitos e obrigações que a CLT rege para ambas as partes. E isso também estabelece, é como se fosse como que eu posso dizer para vocês? Firmar o compromisso de casamento, aonde, a esposa fala a finalidade de firmar lá, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, e aí o esposo repete a mesma coisa. A empresa ela não é diferente, tá, gente? A gente vai falar sobre isso nas rescisões de contrato, quando, cada um segue a sua vida, igual o casamento quando ele termina. E aqui, então, no início do casamento da empresa, só que é entre empregador e empregado, firma esse compromisso de que os dois irão reger o que diz a CLT, tanto os direitos que a empresa tem, como os seus deveres, assim também como todos os direitos que o trabalhador tem, também como todos os seus deveres. Um contrato de trabalho deverá conter informações claras relacionando os principais assuntos. Então, dentro de um contrato de experiência, quais são os principais assuntos que é necessário ser colocado, como eu já tinha dito muito rapidamente para vocês lá atrás. Dados do empregador, nome da empresa, CNPJ, endereço, inscrição estadual se houver. Dados pessoais do empregado, nome desse colaborador, endereço dele, RG, CPF, data de nascimento, cargo do empregado e local de trabalho. Então, qual é a função que esse colaborador vai exercer dentro da empresa? Ele vai ser um trabalhador que vai trabalhar internamente ou ele é um trabalhador que vai trabalhar externamente? De horário de trabalho, quantas horas ele vai fazer por semana ou por mês? Ele é um funcionário que vai trabalhar 220 horas? Ele é um funcionário que vai trabalhar 180 horas? Ele é um funcionário que vai trabalhar 120 horas? Então, precisa afirmar também a carga horária desse funcionário. O que eu disse também, remuneração do empregado. Quanto que ele vai ganhar pela carga horária trabalhada? Essa remuneração ela vai ser por dia, por semana, por quinzena, por mês? Isso é necessário ser especificado também. E a vigência do contrato. O contrato dele é de quanto tempo? De 30 dias, de 60? O mais utilizado é o de 90 dias, a gente vai falar sobre ele lá na frente. Ou o contrato dele é um contrato de 2 anos, que existe aí algumas exceções de contrato de vigência de contrato de trabalho de 2 anos. E depois, por fim, obrigatoriamente, a assinatura de ambas as partes. Tempo do contrato de trabalho. Um contrato de trabalho poderá ser por tempo determinado ou indeterminado. Só tem data para começar. O término só irá acontecer no dia em que a empresa ou o empregado não estiver mais satisfeito com a relação entre si determinadas. O contrato por tempo determinado terá dia, mês e ano para se encerrar. Poderá chegar ao prazo máximo de 2 anos. Ele só poderá ser realizado desde que a natureza da atividade esteja condizente a ser desenvolvida, dentro do limite do tempo estabelecido, ressalvo os contratos de experiência. Então vamos com calma, gente. O que seria um contrato determinado? Quando a gente fala de determinação, nós queremos dizer
que é algo que a gente sabe que vai acontecer. Então, por exemplo, um contrato determinado, ele tem uma data que ele inicia e uma data que ele termina. Ele é um contrato que ele não pode, de repente, ser refeito novamente com datas posteriores. Eles têm realmente que ter uma data que comece dia 1º de janeiro, de repente, de 2020 e termina dia, sei lá, 2 de março de 2020. Então, esse colaborador que trabalha com contrato determinado, ele sabe que a partir do dia 2 de março, ele não será mais colaborador daquela empresa. É um contrato que não existe prorrogação. Contrato indeterminado. O contrato indeterminado, eu brinco com os alunos que eu falo, é como se fosse a nossa vida. Nós sabemos o dia que nós nascemos, mas nós não sabemos o dia que nós morreremos. É como o contrato indeterminado. Eu sei o dia que eu entrei dentro da empresa, qual foi o meu primeiro dia de trabalho, mas eu não sei quando que eu vou sair da empresa. Independente se é o empregador que vai estar me demitindo ou se eu que vou estar pedindo demissão. Então, é algo que eu só tenho a data de início, mas eu não sei qual é a data prevista para o meu término. O contrato determinado de 2 anos, né, que acontece em algumas empresas, ele acontece, né, desde que fala que a natureza da atividade seja condizente a ser desenvolvida. Então, a gente pode, de repente, dar como exemplo assim, uma empresa de engenharia, ela vem para a cidade e ela tem 2 anos para construir 5 prédios. Então, o que ela faz? Ela contrata funcionários por esse tempo determinado de 2 anos, porque é o tempo que ela tem para fazer a entrega desses apartamentos, desses prédios, e então é dentro do limite, né, do tempo estabelecido. Existe também algumas outras empresas, não precisa ser, gente, necessariamente até 2 anos, mas, né, a empresa ela sabe qual é o tempo necessário que ela necessita para que ela entregue aquilo que foi estabelecido. Existem algumas empresas também que elas fazem um contrato determinado por mais de 90 dias, porque ela sabe que ela vai necessitar, por exemplo, Copa do Mundo. Então, ela precisa fazer camisetas, apetrechos, que sabe que todo brasileiro gosta. E aí, então, ela começa normalmente, digamos que em junho, a Copa do Mundo, então ela começa a fazer, de repente, em, sei lá, fevereiro, todos esses apetrechos. Se eu contar fevereiro, março, abril e maio, daí é 90 dias para que eu pudesse terminar esse contrato com o meu colaborador. Mas pode ser que eu precise dele por mais 2, 3 meses, dependendo de como for a procura daquilo que está sendo feito dentro daquilo que é pedido. O contrato determinado, isso é importante. Se ele passar de 90 dias, automaticamente ele passa a ser contrato por prazo indeterminado. O contrato determinado, se de repente ele for rescindido antes do tempo, eu faço um contrato de, sei lá, de 45 dias. E aí eu rescindo o contrato em 30 dias de trabalho. Se for a empresa que rescindiu o contrato, ela vai pagar uma multa dos dias que faltam para terminar o prazo estabelecido. Se de repente for o colaborador que rescindiu o contrato, ele que paga essa multa para a empresa. Então, precisa, né, tomar muito cuidado com essas rescisões fora do tempo, para que, principalmente, né, nós, colaboradores, não temos que reembolsar a empresa por não ter cumprido aquilo que nós assinamos lá no contrato de trabalho.
Próxima aula fica então para segunda-feira, dia 8/6, e eu vou falar um pouquinho mais sobre quais são os tipos de contrato que pode passar de 90 dias.